E você teve esse período aí de estudos, né? Também. Estudos, então eu me formei, fiz, fora essa concentração em missiologia transcultural, eu fiz outros cursos teológicos, então fui me aperfeiçoando para poder falar menos besteira, errar menos, né, na entrega. E nesse período eu comecei então já a evangelizar pessoas, moradores de rua, aqueles garotos que, por exemplo, se encontravam ali em Praça da República, Largo do Aroche, ali fazendo coisas inadequadas, e eu ia, levava um pão. O que eu aprendia no culto, eu levava um versículo que eu aprendi, eu destacava mais para mim, eu falava para eles, vim aqui só para estar com vocês um pouquinho. E sentava com os caras ali, com aquele pessoal. E eles te recebiam bem ou você, alguns, mesmo não recebendo, você ficava? Não, alguns recebiam, outros já estavam até às vezes meio já drogados, né, em efeito de entorpecentes. Outros empurravam, alguns tudo bem, tinha de tudo. O pacote ele vem completo, né? Então, e Deus guardando sempre. Eu poderia ter tido experiências muito negativas, mas o Senhor sempre guardando, porque eu acredito ainda que eu sendo ali também um meio, que seja para levar uma palavra, um Jesus te ama, alguma coisa, com o meu coração completamente puro e quebrantado para poder fazer alguma coisa pelo meu próximo, claro. Eu acredito que ali muita coisa aconteceu. Eu não tenho números e nem também me interessa. Sim. Se converteu, não importa. Às vezes você nem voltou, né? Mas pois foi indo. Mas aquela semente ficou. Sim. E amém. Que nem ali, né? Um planta, um rega, e ali, mas toda a honra e glória para o Senhor. Mas eu tentei fazer alguma coisa de coração. E daí... Do meio artístico você não teve mais contato depois dessa época? Não, ali nessa altura não, porque saiu até matéria minha, eu abrindo mão de algumas coisas, tal, então ficou uma situação um pouco delicada. E no meio também evangélico ficou delicado, porque muitos falam, ele fez isso aí só para aparecer. Então eu fiquei sem apoio da igreja e estava fora do sistema secular. Então era eu, como Elias na caverna, era eu, Jesus, esse casal e um grupo de intercessores. Sim. E estudo da palavra. Glória a Deus por isso, porque precisou isso para desconstruir coisas terríveis. Que a igreja mesmo não sabia se era real a conversão, né? Se não era, com medo de, né, te dar um crédito, e como tantos artistas, mas daqui um mês ele já vai estar envergonhando a nossa igreja, tipo isso, né? É exatamente isso. E daí, nesse período, eu orei, e eu visitei algumas vezes o Carandiru, quando existia, levar a palavra também, testemunho. E fiz, durante quase um ano, Hospital Municipal do Tatuapé, como capelão. Então, eu ia voluntariamente. E Deus ali desconstruindo aquele negócio. Eu pegava metrô, aí alguns, o Paquito lá, não sei o quê. Reconheciam? Sim, mas aí, naquela de humilhação. Mas como assim eu pegar metrô? Pegar um ônibus? Que isso? Eu sou o Xande, aquela loucura nossa. Sim. E Deus desconstruindo. E trabalhando também a ira comigo. Tipo, alguém falando e fazendo piadinha. Você, né, para ter o domínio próprio, Domínio próprio. Ali, fruto do Espírito tinha que ir sendo trabalhado massacrantemente. Respirando. Meu Santo. Jesus me ajuda. Jesus dos crentes, né? E ali, período. E Deus trabalhando. E Deus desconstruindo uma série do si mesmo. Aí eu fui fazer uma ministração em Minas, e eu tinha no meu coração, eu sentia de querer falar da palavra para as crianças mais pobres do planeta Terra. Onde é isso? Quem são essas crianças mais pobres da Terra? Onde fica? E aí me apresentaram Níger, que não é Nigéria. Eu falei, Nigéria? Não, Níger. Não sabia nem que existe. Até hoje tem muita gente que não sabe ainda que existe isso. Fica no continente africano, no deserto do Saara. E falei, mas o que tem lá? Falei, é um país islâmico. Desafio. Eu sempre gostei de desafio. Então, quanto mais esses pontos, foi me deixando mais com vontade, entusiasmado. Sim. Então, país muçulmano,
Deserto do Saara, bom, temperatura no verão pode passar de 60 graus Celsius, dificuldade com água, enfim, tudo do contra, né? Uhum. E eu falei, uau! Aí, 2001, comecei a captar recurso para poder fazer uma viagem para conhecer, sondar o campo. E já tinha alguém que você conhecia que já tinha ido? Você ia com pessoas, ia sozinho? Não, esse mesmo pessoal que me falou sobre Níger, porque eu tinha ido exatamente para dar uma palestra nessa área de libertação para alguns pastores e missionários que iam para a África, para alguns países que tinham muito voodoo e ocultismo. E aí eu ia estar falando um pouco sobre isso que eu praticava, algumas coisas que eles poderiam enfrentar por lá. E daí lá me falaram disso. Então, eu já dava esses cursos, já falava não só o testemunho, mas já tinha também louvores, CDs de louvor. E eu vivia dando palestras e tudo mais, testemunho. E daí, Níger. 2002 eu pisei lá, porque tinha uma base, tinha um pessoal na época, não está mais lá. E 2002 eu pisei no país, era o segundo mais pobre, segundo IDH do planeta. Hoje continua sendo o último. Então, eles falam que língua? Francês. Francês. Isso, a gente fala francês. Você já sabia francês? Não, só aquele francês de viagem. Bonjour, ça va? E como que você ia falar da palavra? Não falava, eu orava em português, a mão na cabeça das crianças, e aquele negócio. Bota o louvor e vai. Vou cantando. E eu comecei lá numa estratégia do futebol. Então eu levei maiô, bola, esse negócio todo. Na verdade, a bola furou, eu comecei com uma bola furada. E uma bola furada ali, com quase 300 crianças. Olha só. E eu falando em português, Senhor, me ajuda em nome de Jesus. E fui orando para as crianças falando em dialeto, em francês. E fazia por sinal e a gente ia que ia, mas dava certo. Bom, eu orava e tudo mais. E você tinha ido já para ficar quanto tempo? Fui para sondar a terra. Só para... Isso. E daí a coisa foi acontecendo. Depois acabou o meu período do dinheiro, voltei. E aí já voltei, acabou aquele negócio de eu querer ser um popstar gospel, ou sei lá o quê. Meu, desconstruiu, acabou. Nessa primeira viagem eu conheci crianças via um irmãozinho dividir com mais 2 um grão de amendoim. A gente está falando de um país que 85% da população come uma vez no dia uma porçãozinha de comida. Nós estamos falando de uma nação que chegam crianças de 2 anos com 1,5 kg. Nós estamos falando, é uma coisa surreal. É África da África. Não dá para explicar. É só indo. Até o convite, até se quiser conhecer, inclusive quiser estar junto. Né, para quem fala por que não vai ajudar no Brasil? No Brasil tem tanto. É realmente muito além do que a gente vê aqui. Não, não é surreal. Não dá para te explicar. Você pisando, você vai entender. Gostou desse trechinho? Então se inscreva aqui no canal e fique por dentro de tudo. E para se aprofundar ainda mais, clica aqui em Seja Membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos para você.